Irmãos, bom dia. Hoje a nossa aula nós vamos estudar a nossa lição 7, que fala sobre o ser de Deus e os seus atributos comunicáveis. Qual que é o objetivo da aula? Nós possamos pensar em como espalhar o caráter de Deus neste mundo através dos atributos que ele nos dá de forma compartilhada. Ou seja, nós podemos usar os atributos de Deus exercer na nossa vida para que nós possamos ser luz nesse mundo. Que maravilhoso isso. Então, gostaria de começar com uma oração e aí nós vamos dar início à nossa aula. Senhor Deus, Pai magnífico, Pai bondoso, que bom saber que o Senhor nos ama, Pai, e através da nossa vida quer que nós reflitamos o Teu caráter neste mundo. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor compartilha conosco dos seus atributos, para que as pessoas possam ver, através da nossa vida, a Tua glória, Pai. Obrigado por se manifestar a nós. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então, queridos, o objetivo da aula é nós compreendermos quais são esses atributos comunicáveis de Deus e desejar espalhar ele por esse mundo, para que as pessoas possam ver Deus através da nossa vida. Então, na aula passada da Ruth, nós aprendemos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. São aqueles atributos que Deus não compartilha conosco. Mas na aula de hoje nós vamos ver os atributos comunicáveis, aqueles que Deus compartilha conosco, que devem ser evidenciados através da nossa vida. Então, quais foram os atributos incomunicáveis que a Ruth nos falou na semana passada? Ela falou sobre a imutabilidade, sobre a eternidade, sobre a onipresença, sobre a onipotência e sobre a onisciência de Deus. Esses são atributos incomunicáveis, ou seja, exclusivos. Deus não compartilha com a raça humana. Mas hoje nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis dele. Então, quais são esses atributos? Tem muitos atributos, mas hoje nós vamos se concentrar apenas em dois atributos. Um é a veracidade e o outro é o amor. São dois os atributos que Deus compartilha conosco para que nós possamos expressá-los e viver neste mundo. Para que as pessoas possam enxergar essas coisas em nós e glorificar ao Pai que está nos céus. Existem outros atributos, como eu disse, mas hoje nós vamos nos concentrar somente desses dois. Então, os atributos incomunicáveis de Deus nós não podemos compartilhar, porque nós não podemos ser infinitos, nós não podemos ser eternos, nós não podemos ser onipresentes, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não sabemos as coisas de antemão, como na onisciência. Mas quanto aos atributos comunicáveis, em especial hoje sobre a veracidade de Deus e sobre o amor dele, nós podemos sim. Eles são comunicados conosco e nós podemos sim espalhar ele por esse mundo. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo de 1 a 2, ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, Paulo está nos chamando a imitar a Deus. E como eu disse, nós não podemos imitar a Deus enquanto os seus atributos incomunicáveis. Nós não podemos ser oniscientes, nós não podemos ser onipresentes, nós não podemos ser eternos. Porque Deus ele é totalmente, nesses atributos, diferente de nós. Deus habita os céus, nós somos da terra. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele é santo, nós somos impuros. Ele é infinito, nós somos finitos. Então, nos atributos incomunicáveis nós não conseguimos ser igual a ele. Mas Paulo diz que nós devemos ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Então, nesse sentido que Paulo está dizendo, nós devemos imitar a Deus sim.
com os atributos que ele compartilha conosco, ou seja, os atributos comunicáveis. E, irmãos, creio que é desejo de todo filho de Deus querer ser imitador de Deus. Se espalhar o caráter dele nesse mundo caído, onde existe tanto mal e Deus é desprezado pelas pessoas e a vontade de Deus não é feita dentro do mundo dele, ele nos chama a imitá-lo. Então nós devemos ser foco de luzes nesse mundo. Devemos ser focos espalhados, brilhando a luz de Deus nesse mundo. Então é por isso que nós devemos ser imitadores dele, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós não podemos, aliás, nem cabe nós fazermos sacrifícios a Deus com relação como era feito na antiga aliança. Nós não vamos sacrificar animais. Não vamos oferecer essas coisas a Deus para poder pagar o preço pelos nossos pecados. Nós não podemos fazer isso. O nosso sacrifício, como Paulo diz aqui em Efésios 5, de 1 a 2, é Cristo. Como Cristo se entregou. Ele é o sacrifício perfeito. E nós, o que nós podemos oferecer a Deus, então? Nós podemos oferecer a nossa vida como gratidão a Ele. Gratidão pelo que Ele fez por nós na cruz. Então nós nos oferecemos como sacrifícios no sentido de agradá-lo, no sentido de obedecê-lo. Então nós podemos fazer isso. Então nós devemos entregar a Deus como sacrifício no sentido de obediência a Ele. E nós só podemos obedecer a Ele se nós refletirmos o caráter dele nesse mundo caído. Então vamos entrar agora nesse primeiro atributo comunicável que nós estamos falando, que vai ser a nossa aula de hoje. O primeiro é veracidade, o outro será o amor. Então vamos primeiro falar sobre a veracidade de Deus. Então, o homem, ele mente porque a veracidade não faz parte da essência do homem. O homem, ele pode continuar sendo homem mesmo não tendo verdade nele, porque isso não faz parte da essência dele. Mas a veracidade, ela faz parte da essência de Deus. A veracidade está dentro do seu ser. Deus não pode mentir. Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele é veraz, porque isso faz parte da sua essência. Então, o homem, ele mente porque a veracidade não é essencial nele. Ele pode continuar sendo ser humano, mesmo não sendo verdadeiro. Mas isso não acontece com Deus. Vamos ver Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, Deus não pode continuar sendo Deus se ele não for fiel às suas promessas, porque a veracidade faz parte da sua essência. Então, o homem, ele pode sim ser verdadeiro e ele pode sim ser fiel, mas isso não faz parte da essência dele. Nós podemos fazer isso porque isso faz parte da essência de Deus. E é um dos atributos comunicáveis dele. Então nós podemos falar a verdade porque ela foi compartilhada conosco. Deus, no entanto, é a verdade. A verdade está nele. Então nós, quando somos verdadeiros e somos fiéis, é porque isso é compartilhado conosco através desse atributo comunicável dele. Então, nós podemos falar a verdade, nós devemos falar a verdade porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, só para a gente fechar essa primeira parte desse primeiro ponto,
que eu disse sobre o atributo comunicável de Deus, que é a veracidade. Então eu falei que a veracidade ela é essencial em Deus. Deus é a verdade. Deus não pode existir se a verdade não estiver nele. Como nós lemos aqui em Números 23:19, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, e tendo falado, não cumprirá. A verdade faz parte da essência de Deus. Outra palavra importante que está dentro da veracidade de Deus é a fidelidade. Eles andam juntos. Então, quando Deus é verdadeiro, ele é fiel também. Então, vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22, ele diz: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha só, vocês entenderam que eu falei que a veracidade faz parte da essência de Deus? O que eu estou querendo dizer com isso é que nós podemos confiar em Deus porque Ele é verdadeiro. Que nós podemos confiar na fidelidade dele porque ele é verdadeiro. Ele não é como o homem que mente. Nós não confiamos nas pessoas porque elas não cumprem com a sua palavra. Mas Deus em seu ser não pode deixar de ser verdadeiro, então nós podemos confiar nele. E aqui nesse versículo que eu li com vocês, Gênesis 8:22, ele fala: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essas coisas, olha só, são coisas comuns da nossa existência. E quando Deus prometeu isso, tipo, lá em Gênesis 8:22, nós vivenciamos isso. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Por quê? Porque ele é fiel e essas coisas nunca deixaram de existir. Eu sei que algumas pessoas, elas falam que quando está muito quente, assim, não sei se vocês já ouviram falar disso, quando está muito quente, nós estamos vivendo um verão insuportável, as pessoas falam, vai ter um dia que não vai ter mais frio, que vamos ficar cada vez mais perto do sol, vai ter uma época que não vai existir mais o frio, vai ter só calor. Não vai ser possível isso acontecer. Porque Deus disse que enquanto houver a terra, sempre vai existir o frio e o calor. Tem uma hora que as pessoas falam, mas não vai ter. Então vai ter uma hora que não vai ter mais inverno. Vai sim, porque ele promete que vai ter verão e inverno, dia e noite. Vocês percebem a fidelidade de Deus na sua veracidade? Nós vivenciamos isso. Eu estou ilustrando para vocês as coisas que nós já vivemos. Nós temos frio, nós temos calor, nós temos noite, nós temos dia. Por quê? Porque Deus prometeu que isso vai acontecer. E Deus não mente. Faz parte da sua essência ser verdadeiro. E o mais interessante é que essa veracidade é compartilhada, é comunicada conosco. É um atributo dele que nós podemos exercer também. Deus também, ele é fiel e ele é verdadeiro quando nós tratamos de caráter soteriológicos, ou seja, quanto à salvação. Então lá em Lamentações 3, 22, 23 ele diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, Deus prometeu misericórdia a nós. Então, todos os dias nós podemos acordar de manhã e Deus não nos pune pelos nossos pecados, porque a ira dele já foi derramada em Jesus. Deus é veraz. Deus é verdadeiro. Ele não vai derramar a ira dele sobre nós, que merecemos por ter ofendido ele, por ter pecado contra ele.
Porque ele já derramou toda a ira dele em Jesus. Nós temos essa promessa de não sermos consumidos. Porque aqui em Lamentações, como nós lemos, no capítulo 3, no versículo 22 a 23, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel à sua palavra. Deus poderia ter acabado com Adão e com Eva naquele momento. Poderia ter acabado com eles ali. Como é que criaturas que deveriam vir ao mundo para poder servir a Deus e viver em obediência traem Ele? Quem eles pensam que são? Deus poderia ter consumido eles ali naquele mesmo momento e acabado. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha só, hoje nós podemos estar aqui e podemos estar compartilhando da palavra de Deus e conversando sobre isso, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Embora o pecado tenha entrado no mundo, e na promessa dele ele diz, Deus que é veraz, diz que a alma que pecar vai morrer, e realmente os pecadores vão morrer, vão receber a punição pelos seus pecados. Ele não nos consome, porque ele derramou a ira dele em Jesus Cristo. Nós podemos agora conversar, estudar a palavra dele como nós estamos falando agora e falando, irmãos, nós precisamos espalhar o caráter de Deus neste mundo, porque Deus nos deu dos seus atributos comunicáveis, e um deles é a verdade. E como ele é verdadeiro, nós também podemos ser verdadeiros. Olha só, nós estamos falando do nosso Deus, porque ele é misericordioso, porque ele não acabou com tudo lá no Éden. Deus é muito misericordioso, ele é muito verdadeiro. E quando ele diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, ele não vai trazer novamente o nosso pecado num relacionamento com ele, porque tudo já foi cumprido em Cristo. Cristo recebeu a punição no nosso lugar, e nós podemos confiar que Deus não vai derramar a ira dele sobre nós. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Por quê? Porque ele é fiel, e nós confiamos na palavra dele. Outra prova da veracidade de Deus é que Deus é fiel no socorro do seu povo. Deus nos formou e ele nos colocou no mundo para que pudéssemos andar de acordo com a sua vontade. O pecado entrou no mundo. Então, hoje nós temos a nossa natureza pecaminosa que muitas vezes nos faz tropeçar e entristecer a Deus. Mas olha, Deus sabe disso também. E ele vem nos socorrer quanto a isso. Nós estamos caminhando em rumo à cidade celestial, à pátria celestial. Então nós somos peregrinos neste mundo. E Deus não cruza os braços e fala, vivam no mundo, vocês são pecadores, quero que vocês me obedeçam. Mas Deus não fica com os braços cruzados. Ele vem nos socorrer em momentos de tentação. Eu falei sobre nós sermos peregrinos nessa terra, nós estamos caminhando em rumo à cidade celestial, porque é isso que nós vivemos. Nós não podemos nos acostumar com as coisas desse mundo, com as iguarias do rei, e esquecermos que estamos em jornada em rumo à cidade celestial. Nós somos cercados de tentações, de coisas que nos impedem na nossa caminhada, que querem nos travar. Mas Deus nos socorre nas nossas tentações também, meus irmãos. Tem um livro, não sei se vocês já leram, chama O Peregrino. É do John Bunyan. Vocês não podem passar por essa vida sem deixar de ler esse livro. Ele é muito bom. Ele conta a história de um homem que é cristão e ele está vivendo uma viagem. E ele tem um rumo para chegar. Qual que é a viagem? É a cidade celestial. E vão acontecendo coisas com ele durante essa viagem. Várias tentações, coisas que impedem ele de continuar caminhando, mas ele sempre caminha. Então mostra
como Deus está conosco na nossa caminhada, na nossa peregrinação até a cidade celestial. Então, não deixe de ler esse livro, se você ainda não teve a oportunidade de ler. Chama O Peregrino, do John Bonnier. Então, ilustra muito bem a nossa vida, as coisas que nós passamos aqui. Então, sobre as tentações e como Deus nos acompanha aqui nesse mundo, Ele não nos deixa sozinho, Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Irmãos, como eu disse, nós estamos peregrinos desse mundo. Nós somos tentados por coisas. E Deus, que é verdadeiro, diz que Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Aliás, ele diz, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Deus sabe das nossas aflições, Deus sabe das tentações que nós passamos nesse mundo e Ele vem nos socorrer. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro. Quero que nós possamos pensar em 2 casos na Bíblia sobre tentação. Eu queria que nós comparássemos Davi, no seu caso de adultério, com José do Egito. Bom, Davi, ele deveria estar na guerra, mas ele não estava. Ele ficou em casa, ficou no sofá dele. Então, ele deveria estar numa guerra, mas não estava, ele ficou em casa. Quando ele ficou em casa, ele avistou Betseba, que estava tomando banho. O que ele fez? Continuou olhando para ela. Ou seja, olha só o que Davi não fez. Ele não foi para a guerra. Se ele tivesse na guerra, ele não estaria em casa. Se ele não estivesse em casa, ele não estaria olhando para Betseba. Então ele errou por não ter ido na guerra. A segunda coisa é que ele poderia ter olhado e ter desviado o olhar. Ele não pode fugir do primeiro olhar, mas ele poderia ter fugido do segundo olhar. Então ele olhou, cobiçou, mandou chamá-la, teve relações com ela e adulterou, e depois, por fim, ainda mandou matar o marido dela depois que soube que ela estava grávida dele. Ele teve uma tentação, mas ele provocou aquilo. Não é que Deus não poderia ter livrado ele disso. Ele estava onde ele não deveria estar. E ele olhou pela segunda vez para ela. E poderia ter desviado o olhar, mas ele olhou. E aí ele chamou ela. E teve relações com ela. Adulterou e depois mandou matar o marido. No caso de José do Egito, o que aconteceu com ele? Outra tentação com mulher. A mulher do seu chefe, de Potifar, agarrou ele. Ele foi tentado e pediu para que eles pudessem se relacionar. O que o José fez? Fugiu. Não é que ele vai olhar para a mulher e não vai sentir nada. O que ele faz? Ele foge. Davi não fugiu. José fugiu. Quem obedeceu? José. Davi fracassou. Então, na Anatomia da Tentação, Philip Rankin tem uma frase muito interessante que diz: na anatomia da tentação, os olhos são a janela do coração. Então, quando nós olhamos para alguma coisa, e nós desejamos determinada coisa que nos tentem, que nos afastem de Deus, são os nossos olhos. No caso de Davi, ele continuou olhando. Abriu a janela do coração dele para ele poder cometer o que ele estava querendo fazer. Para ele ter tropeçado na natureza pecaminosa dele. José, por sua vez, fugiu. Então não é que nós não vamos ter desejos pecaminosos, mas o que nós precisamos é fugir. Eu vou mais uma vez ler essa frase para vocês do Philip Rankin. Na anatomia da tentação,
os olhos são a janela do coração. Então, quando nós trazemos aquela realidade para dentro da nossa mente, provocada pelos nossos olhos, muitas vezes nós caímos em pecado. Mas nós podemos evitar isso, fazendo como José. Ele olhou, mas fugiu. Davi, além de estar em casa, não está na guerra como ele deveria estar. Ele olhou e cobiçou. E depois cometeu o ato de pecado. O próprio Jesus, lá em Mateus 6,13, nos ensina a orar para que Deus nos ajude a se livrar da tentação, a nos guardar disso. Ele diz, Mateus 6,13, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui Jesus não está se referindo para que nós clamemos a Deus para que nos livre de um mal geral. Mas o mal que ele está falando aqui é do mal no sentido de Satanás, do maligno. Jesus está falando que nós devemos clamar a Deus que nos livre dos dardos inflamados de Satanás. Então, nesse ponto que eu estou mostrando para nós aqui, irmão, sobre a veracidade de Deus, ele é fiel em nos socorrer das nossas tentações. Então, para nós fecharmos esse ponto sobre esse atributo da veracidade de Deus, então Deus, ele é fiel para conosco nas suas promessas. Nós podemos confiar nele, porque ele nunca vai deixar faltar o frio, o calor para nós. Nós podemos confiar nele porque ele nos ajuda com as nossas tentações. Ele está sempre pronto a nos livrar. E aí, eu tentei mostrar para vocês como Deus, ele é verdadeiro na sua essência. E como nós podemos ser verdadeiros também. Porque ele é verdadeiro. Ele não pode deixar de ser verdadeiro porque isso faz parte da sua essência. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que nós podemos confiar em Deus sempre, em todo momento. Mas se esse é um atributo que é compartilhado a nós, será que as pessoas podem ver verdade em nós? É um atributo de Deus. Então as pessoas deveriam também confiar em nós, como elas confiam em Deus. As pessoas sabem que Deus não vai falhar, mas em nós muitas vezes elas não confiam, porque elas sabem que nós podemos falhar. Mas é isso que é espalhar o caráter de Deus. Eu também posso ser verdadeiro, como Deus é verdadeiro, porque esse atributo foi comunicado a mim. Talvez você não tenha sido verdadeiro na sua vida, meu irmão. Talvez você tenha entristecido muitas pessoas pela falta da verdade na sua vida. Por você não conseguir exercer esse atributo da veracidade na sua vida, que Deus compartilhou conosco. Mas olha, eu vou dizer algo que deve te animar. A verdade não está em você, a verdade está em Deus. Então, eu posso ser verdadeiro porque Deus é verdadeiro para comigo. Então, eu posso compartilhar desse atributo comunicável. Se você não está sendo verdadeiro, se você tem entristecido as pessoas pela falta da verdade na sua vida, clame a Deus. Peça para que Deus te ajude a ser verdadeiro, te ajude a ser fiel com as pessoas, para que esse atributo possa fazer parte da sua vida, para que você possa espalhar esse caráter de Deus através da sua vida. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Na aula passada, Ruth, um dos atributos foi falar sobre a onisciência. E ela leu o Salmo 139, que diz que Deus já conhece os nossos pensamentos antes que nós falemos. De longe ele esquadrinha o nosso andar, o nosso pensar. Irmãos, nós podemos ser verdadeiros, porque Deus compartilhou esse atributo conosco. Um outro atributo que Deus compartilha conosco é o seu amor.
é um atributo comunicável dele. Então eu queria ler com vocês 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, aqui no início do versículo, ele está nos chamando a viver o que nós recebemos de Deus, ou seja, esse atributo compartilhado. Ele diz, amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Então, o texto se inicia nos chamando a exercitar um amor uns aos outros. Depois explica que o motivo que devemos amar uns aos outros é porque o amor procede de Deus. Os filhos amam porque conhecem o Pai, que é Deus. E o Pai, que é Deus, é amor. Então, aqueles que não amam não podem conhecer a Deus. Então, o amor também faz parte da essência de Deus. João diz que Deus é amor. Irmãos, Deus é amor, então o amor faz parte da essência dele. Então, se Deus é eterno, o amor sempre existiu dentro da eternidade e vai permanecer eterno. Lembra na nossa aula que nós falamos como que Deus, nós falamos na nossa aula sobre a economia de Deus, que Deus exercia o amor dentro da Trindade antes que houvesse mundo. Então, o amor sempre existiu antes que houvesse o mundo. O que Deus amava antes do mundo? Ele exercia o amor dentro da Trindade. Então, quando nós viemos para esse mundo e nós não exercemos o amor que nós deveríamos ter exercido a Deus, porque Deus nos diz que nós deveríamos amar Ele acima de todas as coisas, olha só como nós ofendemos a Ele. O amor já reinava. Por quê? Porque Deus é amor. É um dos seus atributos, o amor. Mas nós não exercemos esse amor quando nós viemos para esse mundo. Nós não amamos de todo o nosso coração. Nós o ofendemos. Nós preferimos amar outras coisas ao invés de amá-lo. Aliás, eu não posso nem dizer que nós amamos outras coisas, porque eu acho que a palavra não está nem amor em outras coisas. Se Deus é amor e a essência do amor está nele, então, quando nós não amamos a Ele, nós nem amamos outras coisas, nós o traímos. Essa é a palavra. Traição pelo Deus de amor. Deus nos cria dentro do mundo de amor dele. Nós não amamos, preferimos outras coisas em detrimento dele. Então nós o traímos. Acho que não é nem a palavra amar outras coisas. Às vezes nós usamos essa palavra e nós falamos, nós amamos outras coisas. Se o amor é Deus, então a palavra não é nem amar outras coisas, é ofender a Deus mesmo, é traí-lo. Porque o amor é quando nós estamos com Ele, é quando nós fazemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Isso é amá-lo. Então nós viemos para esse mundo e traímos Ele. Mas aqui na continuação do versículo, aqui no 9 e no 10, ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só, Deus é amor e o amor está dentro da essência dele. Nós viemos para esse mundo, não amamos como deveríamos amar, e o que ele faz dentro da sua essência do amor? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, nós não amamos a Deus, mas ele nos ama, manda Cristo para viver a nossa vida, e Cristo é amor, ele entrega obediência a Deus,
E esse ato de obediência a Deus é determinado pelo amor dele ao Pai, para que nós pudéssemos viver. Irmãos, Jesus entrega um amor que nós não conseguimos entregar ao Pai. Então nós perante Deus só somos vivos porque Jesus entregou amor perfeito ao Pai através da sua obediência perfeita. Com essa onda aí do coronavírus, muitas pessoas estão respirando por oxigênio. E às vezes a gente conversa com essas pessoas e fala, mas o que você sentiu? Elas falam, eu fiquei sem ar, como se eu estivesse morrendo. Então Jesus é o nosso oxigênio perante Deus. Porque Ele entrega o amor que nós deveríamos ter entregado a Ele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Nós não fazemos isso. Mas Jesus, através da sua obediência perfeita, faz. Então Jesus, ele é o nosso oxigênio perante Deus. Então nós só temos vida porque nós estamos em Jesus, que é o único que entrega amor perfeito ao Pai. E depois aqui no versículo 11 do mesmo capítulo 4, ele volta para o início do versículo e ele diz, amados, se Deus de tal maneira amou o mundo, devemos nós também amar uns aos outros. Irmãos, sobre esse atributo comunicável de Deus que é o amor, nós devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor. O amor, o atributo de amor foi comunicado a nós. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. E aqui no versículo 11 do capítulo 4 ele encerra, amados, se Deus de tal maneira nos amou, se mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para viver a nossa vida, poderia ter acabado conosco ali naquele momento, lá no Éden, quando o homem pecou contra ele. Se Deus nos amou dessa maneira, não nos consumiu ali, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos nós também exercitar esse atributo que foi comunicado a nós. E como que nós, além de amar uns aos outros, podemos amar a Deus? Em João, agora no Evangelho, no versículo 9, ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como que eu posso permanecer no amor de Deus? O único modo de permanecer é a continuação do versículo 10 do capítulo 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Como eu permaneço no amor de Deus? Sendo obediente a Ele, sendo obediente à sua palavra, sendo submisso à tua palavra. Então, meus irmãos, o que eu queria passar para vocês hoje é que Deus compartilha de seus atributos comunicáveis. Então esses dois que eu tratei com vocês hoje foi sobre a veracidade de Deus. Deus é verdadeiro. E o outro é sobre o amor. Então nós também devemos ser verdadeiros neste mundo. As pessoas precisam ver verdade em nós. Assim como elas confiam em Deus, elas devem olhar e falar, olha, eu confio no Marcelo. Eu preciso mostrar a verdade através da minha vida, porque isso foi comunicado a mim através dos atributos de Deus. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar as pessoas. Por quê? Porque Deus é amor e Ele comunicou isso para mim. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a compartilhar desses atributos maravilhosos dele para que o caráter dele seja espalhado por esse mundo. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver essa vida como luzeiro nesse mundo. Eu queria orar com você. Pai Santo, Pai Bendito,
Obrigado porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor é amoroso. Esses são atributos que fazem parte do teu caráter. E o Senhor comunicou para nós, para que possamos viver nesse mundo de uma forma que agrade ao Senhor. Pai, nos ajude a mostrar esses atributos através da nossa vida. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que você possa ter entendido esses atributos comunicáveis de Deus, a veracidade e o amor, e saber que Ele foi compartilhado conosco. Nós podemos ser verdadeiros nas coisas que nós fazemos. Nós podemos ser amorosos, demonstrar amor um pelos outros, porque Deus é amor. Então que o Senhor te ajude a viver dessa forma, me ajude a viver dessa forma, e que juntos nós possamos viver e crescer no conhecimento dele, rumo à pátria celestial. Que Deus te abençoe.